Vamos, então, aproveitar essa vinda dessa casa, aproveitar esses minutos ao máximo, e a forma que temos, então, é se desligando desse dia. Aproveitemos para meditar um pouco, elevando o pensamento, agradecendo a Jesus, nosso mestre amigo, aos mentores espirituais que nos acompanham, a nossa querida irmã Dalva, mentora dessa casa, enfim, aos espíritos que aqui estão e que de uma forma estão felizes, porque assim buscamos elevar os pensamentos e dessa forma entrelaçando, fazendo com que os sentimentos de cada um de nós sejam na bondade, na caridade, na esperança, no agradecimento, enfim, somente de coisas boas. E é para isso que aqui estamos, buscando esse encontro em Jesus, nessa casa onde somente o bem prevalece, e assim angariando fundos para o nosso progresso. E dessa forma, confiantes e agradecidos por aqui estarmos, iniciamos as tarefas com muita paz e com muita luz. Que assim seja. Pois bem, a palestra de hoje está a cargo, então, do nosso irmão Irineu, da Casa Espírita Joana de Ângeles, de Nova Hartz. Esteja à vontade. Obrigado. Muito boa noite, pessoal. Deixa eu só regular aqui o combinado. Então, pessoal, uma honra estar com vocês para falar sobre um tema que cabe bem, quase no dia, na verdade. O tema de hoje é o Livro dos Espíritos. E no dia 18 de abril de 1857, há exatos 167 anos, acontecia então o lançamento da primeira edição de O Livro dos Espíritos. A pretensão desta noite é falar sobre como aconteceu essa codificação, todos os acontecimentos que antecederam, então, esse lançamento de O Livro dos Espíritos, falar um pouco também da história de Allan Kardec, que se mistura muito com a doutrina espírita, e falar principalmente do que se compõe o Livro dos Espíritos. No Brasil, no ano de 2022, foi promulgada uma lei federal dizendo, então, que no dia 18 de abril é o Dia Nacional do Espiritismo. Eu achei muito legal trazer isso para vocês, porque no último censo do IBGE, vejam só, as pessoas se declararam espíritas, 4 milhões de pessoas. E outras 40 milhões consideravam-se simpatizantes da doutrina espírita. Se nós somarmos esses dois, a gente vê assim que realmente o Brasil é a pátria do Evangelho, é realmente onde foi transplantado a árvore do Evangelho, né? Segundo Jesus, e plantada então no Brasil. Nós vamos iniciando então, pessoal, contando um pouco dessa história. Aqui nessa primeira slide, nós temos uma edição francesa, né? Já é no ano de 1860, que já era a edição, então, final, porque a primeira tinha 503 perguntas e respostas, e agora, no ano de 1860, já tinham as 1019 que nós conhecemos hoje. Então, 1019 perguntas e respostas. Quando nós iniciamos na doutrina espírita, quando nós começamos a vir as palestras, não importa o motivo, mas nós temos várias dúvidas, né? O espírita, ele precisa ser curioso para aprender. Então, a gente quer saber por que é assim, por que é aquilo. E eu sempre digo, olha, as pessoas perguntam, que livro que eu
posso ler para entender, né, um pouco da doutrina espírita, para talvez sanar algumas dúvidas das minhas perguntas, e eu digo sempre assim, bom, nós temos o livro dos Espíritos, tem 1019 perguntas e respostas, por certo que alguma delas são as tuas também. Então, esse livro realmente ele é fascinante para nós. Ele precisa ser estudado, pessoal, desde o título. Porque se a gente pensar assim, no livro dos Espíritos, e ali na versão francesa, né, nos dá mais detalhes do que Allan Kardec achou importante colocar na capa. Então, filosofia espiritualista, então a filosofia dos espíritos diz assim, os princípios da doutrina espírita. Depois de nós entendermos a importância que é já o título, porque todo aquele que olha o título, né, que vê na capa do livro, fica pensando 12 espíritos, o que será que é isso, né? Daí vem a introdução dessa edição histórica, que nós temos uma cópia ali, elas são 36 páginas, a introdução de O Livro dos Espíritos. Muitos de nós, assim, meu Deus do céu, já vou passar, né? Eu vou para a pergunta número 1, porque é muito demorado agora, assim, quando a gente estuda, a gente entende que essa introdução são as explicações, as refutações de Allan Kardec a todas as pessoas que contradiziam a doutrina espírita, que falavam mal, que não entendiam. Então, quando nós lermos a introdução de O Livro dos Espíritos, a gente vai começar a ter uma ideia diferente. Né? Por quê? Por porquê dos porquês as pessoas não entendem, né? Muitas pessoas, a gente fala em espíritos, a pessoa se manda, né? Ela não quer saber, diz, não vem com essas conversa aí, né? E não aceita, não quer. Mas a gente começa a entender isso então. Depois da introdução, nós temos os prolegômenos. Daí, meu Deus, o que é isso, né? Então, é nada mais que uma introdução ao assunto. Então, ele é curto, mas introduz, então, já a questão número 1. Então, assim que está configurado o Livro dos Espíritos no seu início. Nós vamos passar agora um pouco da história, até chegar na primeira edição de O Livro dos Espíritos, e entender a importância dele. Então, nós vamos iniciando, pessoal. Lembrando, então, o nome de Allan Kardec, o nome de batismo, então, que é o Hippolyte Léon Denisard Rivail. Essa palestra de hoje é quase que uma aula de ESG, tá, pessoal? A gente não tem como não fazer nessa sequência cronológica. Então, o Hippolyte, o senhor Hippolyte, nasceu no dia 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França. Então, seu pai era um juiz e a sua mãe professora. Ele casou-se com a Amélie Gabrielle Boudet, que também era professora. Nós vamos lembrar que, naquele tempo, o ensino era muito importante, mas era para poucos. Então, com 8 anos de idade, a família de ainda então o senhor Hippolyte tinham condições de que seu filho estudasse num internato, numa escola onde ele pudesse aprender algumas coisas. A gente vai lembrar que em 1804 o analfabetismo era grande, né? O conhecimento era levado mais para a alta sociedade, enfim. Com 8 anos de idade, então no ano de 1812, a mãe de Sr. Hippolyte leva ele, então, para a Suíça, em Verdun, para estudar no Instituto Pestalozzi. Aquele tempo, uma viagem da Maré Fumaça lá, levava 3 dias. Hoje, essa viagem é feita em 2 horas e meia, para a gente ver, assim, a diferença que é. Então, e o senhor Hippolyte, eu vou pedir licença para vocês para chamar ele de Allan Kardec, para a gente não confundir os nomes. Depois eu explico de onde surgiu esse nome, tá, pessoal. Então, o Allan Kardec, então, com 8 anos, foi com a mãe lá para estudar na Suíça. Lá o pedagogo era o senhor Pestalozzi. Na época, ele já era muito conhecido e renomado. Ele iniciou o seu internato para crianças pobres. Depois
continuou e fazia junto para as pessoas que podiam pagar também. Ele tinha um sistema diferente da pedagogia existente naquele. Quando a criança chegava, ele se ajoelhava na frente da criança para que ficasse na mesma altura dela, porque ele sempre dizia que a criança achava que o adulto era um gigante, era um monstro. Então ele queria dizer já naquela época que não, que eles estavam na mesma altura, que eles aprenderiam e ensinariam juntos. Um sistema diferente do praticado em outros locais, no Brasil principalmente, onde sempre se pensou que o conhecimento ele entrava na pessoa da mesma maneira que o sangue saía, porque sempre apanhavam, né? Nas escolas as crianças apanhavam quando não aprendiam, então tinha essas diferenças. Certa feita, quando o Allan Kardec tinha seus 15 anos, então o senhor Pestalozzi foi convidado a ir para a França para explicar o seu método pedagógico para o pessoal da época. Então, Allan Kardec, com 15 anos, ele fica de responsável por todo o instituto. Ele fica de coordenador. A gente fica imaginando, né, um jovem de 15 anos já com esse potencial de conhecimento, esse potencial de condições de coordenação. Então, a gente vai lembrando que, como homem, ele foi professor, escritor, filósofo e cientista. Falava, escrevia e lia 4 idiomas, o francês, o italiano, o espanhol e o alemão. Então, ele era versado nessas 4 línguas. Ele faleceu no ano de 1869, com 64 anos de idade. Bom, depois da formação dele na Suíça, ele volta para a França, ele começa a trabalhar, ele escreve livros, ele escreveu um livro chamado Tratado de Gramática da Língua Francesa. A língua francesa, os entendidos dizem que ela é muito difícil, e seus verbos irregulares têm vários significados. E para que facilitasse, então, a vida dos professores e das pessoas que tinham a oportunidade, então, de conhecer a língua, de escrever e ler, ele criou, então, esse livro, que auxiliou muito as pessoas da época. Nós vamos lembrando, agora que já na fase, né, então, do trabalho sobre Hippolyte, que posteriormente vira Allan Kardec, a gente vai lembrar primeiro que a espiritualidade maior, Jesus, enfim, nosso Pai, Deus, as coisas que acontecem não são por acaso. Quando a gente começa a estudar, e aí vai um convite, se a casa me permite, nos sábados, né? Eu vi um slide ali que tem os grupos de estudo. Estudem, pessoal. Aproveitem. É fantástico para quem ainda não faz. Então, a gente vê assim na história que tudo vai se encadeando. Uma coisa é prometida, leva-se um tempo, ela é cumprida, então, sempre muito bem planejada. E Jesus, na passagem, então, no Evangelho de João, da Santa Ceia, da última ceia, né? Então, ele faz as considerações dele avisando, então, aos seus discípulos que ele ia partir. Né? Então, eles não sabiam, não tinham entendido bem, mas ele diz, então, assim, que eu vou ter que partir, que vocês sabem para onde eu vou. E Tomé diz, não, a gente não sabe para onde é que tu vai. O Tomé era bem espontâneo, né? Disse, não, a gente não sabe. E daí Jesus diz, então, se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Notem que Jesus é um Consolador. E o Espiritismo seria um outro Consolador. E ele diz que será o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e absolutamente não o conhece. Não tinha, pessoal, como Jesus falar tudo, ensinar tudo para as pessoas. Ele ensinou muita parte moral e, principalmente, ele exemplificou o único espírito que encarnou na Terra que não cometeu nenhum erro. E ele diz, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade
e a vida. E ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Então a gente vê a grandeza de Jesus dizendo a nós que se nós guardássemos os mandamentos, que são as instruções dele, ele enviaria, ele pediria ao Pai. Notem que Jesus sempre fala, né, que eu só faço aquilo que o meu Pai quer. Porque ele é um espírito superior, ele sabe que é o correto. Às vezes a gente dá dá o nosso jeitinho, né? Mas ele sabia, eu só faço o que Deus quer. Eu vou sempre estar correto, sempre estar certo. Então, e ele diz então que ele vai solicitar e pedir ao Pai e ele vos enviará. Ele sabia que ia acontecer. Notem que as pessoas da época, né? Te vai lembrar de Nicodemos, que era um doutor da lei da época, do Sinédrio. Ele era o professor dos outros doutores da lei dos templos, né? Então ele era o professor, então e um dia à noite ele veio ter com Jesus e não entendeu a questão da reencarnação. Né? Jesus falava para ele, ele dizia, mas como que um homem velho vai voltar para o ventre da sua mãe, né? Até porque provavelmente a mãe já tinha desencarnado. Então notem que a dificuldade de ensinar estas coisas que para a época eram difíceis de serem compreendidas. Então levou então, pessoal, 1857 anos para que a promessa de Jesus se cumprisse. Mas não foi assim nesse tempo todo, né? Muitos ensinamentos de Jesus foram deturpados. A gente vê na história, né, da Idade Média, né, da Idade Negra da humanidade, o quanto foram falseados, quanto foram deturpados os ensinamentos do Mestre. E era necessário que se tivesse num outro momento para nos lembrar. Nós vamos lembrar, então, que na espiritualidade se usa muito das simbologias e das manifestações para chamar a atenção das pessoas. A gente vai lembrar, então, que no ano de 1848, nos Estados Unidos, em Nova York, que já era um lugar assim bem povoado, enfim, mas ainda no interior de Nova York, houve um fenômeno na casa do Sr. Fox, que foram as batidas, né? Então, naquele tempo, as casas eram feitas de madeira, e no interior ainda são comuns encontrar casas de madeira. E é natural também para quem já morou em casa de madeira, sabe, os estalos, né? Então, nas paredes, no assoalho, sempre parece que tem alguém correndo lá no assoalho. Não tem ninguém, né? E isso eles estavam acostumados, mas aquela noite em específico, tinham batidas, tinham sons que só poderiam ser feitos por humanos, não seria uma coisa natural, de uma madeira secando, ou enfim. Então, o Sr. Fox acorda-se e vem com um lampiãozinho, que naquele tempo não tinha ainda energia elétrica, e ele tinha 3 filhas, uma não estava na casa e as 2 menores estavam na casa. A menorzinha ainda, a Margaret, era a mais corajosa de todos eles. Então eles escutavam aqueles barulhos e daí a Margaret teve uma ideia. Disse, pai, tu fica dentro do quarto e nós vamos ficar aqui fora, para ver se a gente descobre de onde é que vem essas batidas, o que está acontecendo. Porque antes o Sr. Fox já tinha feito a volta na casa, não tinha ninguém, podia ser uma brincadeira de um vizinho até, mas não era o caso. Então, o pai então entrou dentro do quarto e a filha mais nova, né, numa brincadeira, disse, ô senhor pé rachado, né, se tiver aqui, bata na porta. E pam, deu a batida, né. E daí, para surpresa deles, atendeu, né? A gente, quando começa a pensar assim, o porquê pé rachado, né? Por exemplo, a gente vai lembrar que na simbologia, né, do espírito inferior, ele não tem pés e mãos, ele tem umas patas simulando, né, a guisa de um animal. Então, para ver o que era que tinha ali. Então, bateu na porta. E daí convencionaram. Se fosse um dialeto, né? Se fosse um sim, era uma batida na porta.
porta. Se fosse não, era 2 e talvez 3. Começaram a conversar, mas só sim ou não, e talvez é complicado. Então, pensaram assim, a gente vai falando das letras do alfabeto, e quando for a certa, que dá uma batida, daí a gente para e vai continuando. Então, descobriram que 3 anos antes, aquele espírito comunicante, ele tinha vindo naquela casa, tendo sido hospedado pelos donos da casa, como era do costume da época, porque os hotéis eram raros, e ele foi hospedado, ele sempre se pagava para os donos da casa, e só que os donos da casa, além de receber isso, entenderam por bem de roubá-lo e também de matá-lo. Então, eles roubaram ele, mataram e enterraram no subsolo. Os vizinhos, naquele tempo, que não se importavam com os outros, na verdade, estavam tudo lá na casa, escutando e vendo aqueles negócios. Né? Então, eles foram lá no subsolo e tentaram cavar e não acharam corpo nenhum. Ficou por isso, né? Anos depois, quando aquela casa foi desmanchada para construir uma outra, eles acharam, então, uma ossada que estava cimentada, assim, com barro e coisa da época, na parede. Então, acharam a ossada daquele moço que era um vendedor, era um caixeiro viajante, né? Muito comum para a época. Essa história atravessou o oceano e foi parar na Inglaterra. Pelos relatos, pelas histórias, na época já existiam muitos estudos sobre o magnetismo, então eles entendiam que havia essa possibilidade, sim, das batidas, dos fenômenos, né, físicos. Tinham os estudiosos, como o Sr. William Crookes, e se entendeu como bem possível, razoável, aquela passagem que aconteceu em Nova York. E depois disso, essa história viajou, ela atravessou o Canal da Mancha e veio parar na França. Mas na França ela já veio com outro sentido. Então lá chamavam mesas girantes. Fica a dica, pessoal, se alguém ainda não olhou, um filme chamado Allan Kardec, que conta bem essa história ali de forma fantástica, como funcionava essa questão. Essas mesas girantes, elas iniciaram como uma brincadeira de salão. As pessoas se reuniam em teatros, em salões, nos domingos, né? E daí algumas pessoas impunham as mãos na mesa e a mesa começava a pular. Ela ia cima, voltava, ia à direita, ia para a esquerda. Eu sempre fico pensando, se fosse hoje, eu acho que se essa mesa levantasse, a gente dava no pé, né? Mas eles achavam engraçado aquilo e ficavam por muito tempo. Daqui a pouco começavam a fazer perguntas, sempre frívolas, é verdade, perguntando, então, questões com quem eu vou casar, aquelas perguntas assim, né, de salão mesmo. E em pouco tempo também começou a perder a graça, porque tinha muito charlatanismo junto, muita cordinha sendo puxada, enfim, essas questões. Mas o senhor Hippolyte Allan Kardec, ele tinha um amigo italiano que falou sobre essas mesas com Allan Kardec. Então, e ele disse, ele já estudava o magnetismo também, o positivismo, e ele disse, mas uma mesa não tem nervos, né? Não tem corpo, não pensa, então não tem como ela interagir. E ficou por isso. Tempos depois, de novo, o mesmo amigo disse a ele, então, que as mesas respondiam às perguntas. Aí chamou a atenção dele. Como poderia ser isso? Ele foi, então, numa casa de família, uma família muito respeitada, teve a oportunidade de olhar se tinha algumas cordas, algumas coisinhas feitas ali, não tinha nada. Então, começou-se, né, as questões das perguntas, foi todo um processo de aprendizado da comunicação. Primeiro respondiam as perguntas, depois pensou-se em escrever, colocava um lápis, uma cesta em cima, não sei quem teve ideia da cesta, é interessante, né? Uma cesta em cima, depois viram que só na mão com o lápis também dava. Então, todos esses processos. Allan Kardec, então, começou a fazer perguntas, fez a pergunta em alemão.
Ninguém da sala sabia falar alemão. E a resposta veio correta em alemão. Então, ele viu realmente, né, que aquilo era verdadeiro. Mas, quando ele notou, quando ele percebeu que era verdadeiro, ele também percebeu que aí se descortinava um novo mundo. Um mundo onde os ditos mortos comunicavam-se com os vivos. Isso para ele foi um divisor de águas. Ele viu ali realmente a importância que eram aquelas comunicações. Dentre várias comunicações que ele teve, uma foi do seu espírito protetor, o Zéfiro, que se identificou para ele e disse a ele que em outras eras, em outras encarnações, eles eram druidas também na França, e o nome do senhor Hippolyte era Allan Kardec. O nome que ele tomou, então, o pseudônimo, que ele se utilizou, porque ele dizia que aqueles ensinamentos não eram deles, eram dos espíritos, ele não queria ter a propriedade desses ensinamentos que não eram deles. Então, várias perguntas, né, várias coisas foram acontecendo. E uma delas, pessoal, foi a comunicação do Espírito da Verdade, que disse a ele, então, alertando-o, que a missão dos reformadores é cheia de escolhos e perigos. Previne-te que a tua é rude, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Então, esse é o propósito da doutrina espírita. Abalar e transformar o mundo inteiro, mas o mundo inteiro está dentro de nós. A gente vai começar a perceber o que vai abalar o mundo inteiro. Então, ele continua dizendo, suscitarás contra ti ódios terríveis, inimigos conjurarão para a tua perda, ver-te a abraços da malevolência, calúnia, traição mesma dos que te parecerão os mais dedicados. Então, ele estava bem avisado, né, do que ia acontecer. E diz ainda, terás que sustentar uma luta quase que contínua com o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois sem isso vivereis muito mais tempo. Então, o Espírito da Verdade alerta Allan Kardec sobre a missão dele. O que Allan Kardec responde, então, eu, Espírito da Verdade, agradeço os teus sábios conselhos, aceito tudo sem restrição e, principalmente, pessoal, sem ideia pré-concebida. Isso é uma dica importante para nós estudantes, né? Então, se o ensinamento é novo, é importante que a gente tenha essa mente aberta para aprender. Aí sim, depois disso, fazer as nossas conclusões, as nossas deduções, não aceitar, refutar, enfim, até que alguém nos convença, se for o caso, de maneira diferente. E Allan Kardec diz, então, está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. Então, ele doou a vida dele realmente próprio de um espírito superior. E o Espírito da Verdade a gente sabe que é Jesus. Ele diz, para ti me chamarei a verdade e todos os meses aqui, durante um quarto de hora, estarei à tua disposição. Então, a gente na história, a gente nunca viu falar de um espírito que tinha assim à disposição Jesus 15 minutos por mês, né? A gente imagina a ocupação de Jesus, né? Então, ele de tão importante que era a doutrina espírita que ele ficava então à disposição. Diz assim, não esqueças que podes triunfar, mas também pode falir, né? Então não fica te achando. Nesse último caso, o outro te substituiria porque os desígnios de Deus não se apoiam na cabeça frágil de um só homem. Então, foi dada a missão, foi aceita, e no ano, então, de 1857, precisamente no dia 18 de abril, às 10 da manhã, foi, então, lançada a primeira edição de O Livro dos Espíritos. É importante que a gente entenda que essa obra ela é a base das outras obras da codificação.
Então, a gente vai entender assim que da pergunta 1 até a 75 vai dar origem ao livro A Gênese, e daí que fala das causas primeiras. A gente imagina, então, Allan Kardec tendo a oportunidade de perguntar a primeira pergunta que ele faz. Que é Deus? Notem que ele não disse quem é Deus, né? Mas que é Deus? O que é Deus? E eu convido vocês a olhar no livro dos Espíritos para ver a resposta que os Espíritos nos deram, pessoal. Então, a gente vai ver que a livro da Gênesis, então, vai nos falar das causas primeiras da formação do universo, da formação dos mundos, da formação dos Espíritos. Ele é um livro científico, mas, ao mesmo tempo, é de fácil leitura, fácil compreensão. E num grupo de estudos, então, ele fica perfeito para o nosso entendimento. Depois, pessoal, da questão 76 a 613, deu o livro, então, origem ao livro dos Médiuns, no ano de 1861. O livro dos Médiuns é o maior tratado de parapsicologia do mundo. Não existe livro mais completo, mais perfeito do que o livro dos Médiuns, que vai nos falar do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, nos fala exatamente como acontecem as comunicações. O que acontece num plano espiritual, essa relação, essa comunicação entre nós e os nossos queridos que já desencarnaram. Então, esse livro dos médiuns, ele é necessário para todo aquele que quer educar a sua mediunidade. Depois, na questão 614 a 919, temos então a origem do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar somente das leis morais. Vai falar das leis morais, então, da parte moral de Jesus. Ele é mais fininho que a Bíblia, né? Então, ele condensa alguns ensinamentos, mas, principalmente, com as notas dos espíritos mais evoluídos, dos espíritos de luz, que faziam que nós pudéssemos compreender melhor aquilo que Jesus quis dizer para nós. Então, a gente vai ver que o Evangelho realmente é um livro fantástico para a nossa compreensão. E ainda, da questão 918 a 1019, deu origem, então, o livro O Céu e o Inferno. Quando eu vi a primeira vez esse termo, me chamou muita atenção, né? O céu e o inferno. E vai falar, então, das esperanças e consolações. Nos explica o que acontece após a desencarnação, sem, sem nos deixar em dúvidas, falando da importância da lembrança, da importância da prece, da importância do entendimento do que acontece. Porque a gente vê, esse livro é tão importante, ele nos consola tanto, que nos velórios de espíritos a gente não vê desespero. A gente vê calma, entendimento. A gente sempre diz, né? Foi para um lugar melhor. E, na verdade, sempre é, né? Sempre um lugar melhor. Então, passou o tempo que precisava estar aqui conosco e agora regressou à pátria espiritual. Isso não é mais consolador do que dizer, perdi meu ente querido. Agora, não sei se eu vejo, porque se eu fui uma pessoa boa, eu vou para o céu, mas se eu não fui, eu vou para o inferno. É claro que eu vou, e meus parentes vão para onde? Então, sempre na dúvida. Então, o livro Céu e Inferno nos traz essa tranquilidade. Nos diz ainda dos princípios da doutrina espírita. Aqui vai nos falar da existência de Deus, que para nós pode ser simples, claro, existe Deus, mas para os jovens está cada vez mais difícil explicar Deus a eles. Eles acham que não existe. Nós vemos nos ditos mundos, né, os primeiros mundos, os países mais felizes do mundo, onde o percentual de jovens que dizem que Deus não existe é altíssimo, coisa de 84%. Então, não acreditam em Deus e a gente vê isso, que isso um dia vai fazer falta. Então, o livro nos fala da existência de Deus.
da imortalidade da alma. Quando a gente vê esses ensinamentos, eles simplesmente mudam o mundo inteiro e o nosso mundo também. Então, a imortalidade da alma. Tem um ditado popular que diz, né? Vamos aproveitar a vida, que a vida é uma só. E daí a gente diz, não, mas não é bem assim, né? Eu prefiro ficar com a frase de Paulo que diz, né? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. E o que convém, cada um sabe de si. A natureza dos espíritos e as suas relações. As leis morais, né? Jesus já disse, né? Que então, as leis morais, que todas elas, as 10 leis, todos aquele que seguir essas leis vai ser feliz. E quando a gente sai delas, o sofrimento, a dor, para que a gente se ajuste e tente voltar para essas leis. Vida presente e vida futura, porvir da humanidade. É importante a gente entender, as pessoas dizem, a humanidade está se perdendo, a violência está crescendo, né? Então, a gente pode imaginar assim, pessoal, que é importante para o nosso entendimento. Há 70 anos atrás, talvez Taquara fosse uma cidade mais calma do que é hoje. Mas a gente vai lembrar que 70 anos atrás, os espíritos que habitam não são os mesmos. Notem a diferença. Depois da Segunda Guerra Mundial, a população do mundo quadruplicou. Então, os espíritos nos dizem que eles fizeram limpa no grau lá, que quem podia ainda na sua última chance antes da transição planetária, que tivesse então, pela misericórdia de Deus, uma oportunidade ainda de encarnar, de ainda mudar o seu posicionamento. Então, nós vemos muita violência porque são espíritos que estão aqui para aprender. E muitos de nós, né, para aprender com eles também. Então, o porvir da humanidade. E a lei da reencarnação, que ela se explica muito com a lei de causa e efeito. A lei da reencarnação, sempre gosto de dizer que é a lei dos porquês. Ela explica tudo. Porque nascemos naquela família, nós entendemos que ninguém nasce, ninguém cai de paraquedas naquela família, não existe. Então a gente está, Deus, quando nos matricula nessa grande escola chamada Planeta Terra, ela nos coloca, Deus nos coloca com os melhores coleguinhas que nós podíamos ter, que é a nossa família. E depois os nossos amigos. Então, ninguém cai de paraquedas, tudo tem um porquê, tudo tem um sentido. E a gente vai ver que nós somos geridos pela lei de causa e efeito, o nosso comportamento, que é ação e reação. Então, tudo que eu faço tem consequências. As coisas boas, né, dentro do que eu sigo, tem as consequências boas e as outras nem tanto. Então, nós somos herdeiros de nós mesmos. Mas eu sempre gosto de dizer, nós estamos na nossa melhor versão. Nunca fomos tão bem, né, como estamos agora. Nunca tivemos tantas oportunidades de aprender, de ser diferente, de fazer melhor. A gente possa, assim, sempre pensar em aproveitar bem. E Kardec sempre dizia, né, não viemos trazer nada de novo. Como Jesus também dizia, né? Eu não vim derrubar a lei, né? Eu vim só fazer que ela fosse cumprida. Então a gente vai lembrar as revelações, o Moisés nos 10 mandamentos, e o Deus terrível, era necessário que ele apresentasse um Deus terrível, porque a população da época, saindo da escravidão de 400 anos do Egito, precisava de um Deus duro, punitivo, porque se tivesse um Deus amoroso, ninguém ia acreditar que existe amor dentro de uma escravidão, que existe amor sofrendo por 400 anos, um povo que eles pensavam que tinham sido esquecidos por Deus. Então, ele apresentou um Deus terrível. E eu sempre gosto de dizer, Jesus veio trazer a lei do amor, veio nos apresentar Deus como o Pai amoroso que Ele é. Jesus veio nos falar sobre o perdão. Moisés também trouxe o perdão. Ele diz, né, que trouxe a lei de Talião, que é o olho por olho e dente por dente, e daí Jesus disse, não perdoa, não 7, mais 70 vezes 7. Notem que as revelações, né, eles vão melhorando, vão nos ensinando diferente. E eu sempre gosto de dizer, e onde é que a gente está hoje?
A gente, quando sofre o que a gente pensa que é uma injustiça, que sofre alguma coisa, a gente perdoa não 7, mas 70 vezes 7, ou a gente pensa em se vingar no olho por olho e dente por dente. Então, notem que estágio nós estamos ainda. E a doutrina espírita, então, nos trazendo essas revelações que a hora nos esclarecem e nos consolam. O Espiritismo não veio procurar os perfeitos, pessoal, mas os que se esforçam em o ser, principalmente. Né? Então, pondo em prática os ensinos dos Espíritos. E, porque nós estamos quase no nosso horário, eu vou pular para contar ainda essa história que é importante, falar um pouquinho de Allan Kardec. Também era em abril de 1860, saindo do inverno da França, era muito frio, e Allan Kardec, naquele dia especial, tinha acordado bem desanimado, bem acabrunhado, triste, porque, embora o Livro dos Espíritos estivesse vendendo bem, que as casas espíritas estavam se multiplicando na França, os grupos de estudo estavam atingindo conclusões fantásticas. Ele recebia comunicação de todo mundo, inclusive do Brasil. No ano de 1865, ele recebeu uma mensagem vinda pelo Espírito da Verdade. Então, foi fundada na Bahia a primeira casa espírita da América do Sul. Então, todas essas questões sempre estiveram presentes, né? Mas naquele dia em especial, então, Allan Kardec estava bem triste. Nesse inteirinho, estava no escritório dele e entrou a sua esposa, a que ele chamava de Doce Gabi, entrou com um pacote. Ele achou estranho, porque ele recebia muita carta de vários lugares, mas o pacote era mais difícil de ele receber. E ele viu que tinha uma carta nesse pacote. E ele começou a ler assim, dizendo: Senhor Allan Kardec, o senhor não me conhece, mas receba o meu abraço fraterno. E o Allan Kardec começou a ler aquilo, começou a abrir também o pacote e viu um livro dos Espíritos, mas encadernado com percalina, que é um tipo de veludo muito caro, e as letras escrito Le Livre des Esprits, mas em tinta de ouro. E ele continuou lendo a carta que dizia assim: fazem 2 anos que eu conheci a minha Antonieta. A sorte sorria para nós. Nós nos enamoramos e casamos. A nossa vida era uma aventura de amor. Mas a minha Antonieta contraiu a peste branca, que é a tuberculose. Naquele tempo não tinha cura. E ela veio a falecer. E eu, como muitos homens, me revoltei contra Deus e comecei a beber. Eu bebia tanto que me atrapalhava no meu trabalho. Eu sempre fui desde criança, e criança trabalhava naquele tempo. Eu trabalhava em gráfica, sou encadernador. E o meu chefe já me ameaçava de demissão, porque eu faltava muitas vezes ao trabalho. Mas eu confesso que eu nem me importava, porque eu olhava o rio Sena, o rio que corta a França, e pensava, eu poderia me reencontrar com a minha Antonieta. Eu pegava, pulava no rio, ia ser muito fácil porque eu não sei nadar. E certa noite eu estava muito mal e pensei em tirar a minha vida. Fui até a Ponte Marie. Essa ponte existe lá na França ainda, onde os casalzinhos botam os cadeados, dizendo, né, jurando o amor eterno entre eles. E ele colocou a mão na guarda da ponte para saltar. E eis que caiu alguma coisa. Caiu uma coisa, ele foi olhar, até se assustou, e era um livro. E dizia assim, o livro dos Espíritos. Ele nunca tinha ouvido falar. Ele abriu na primeira página e dizia assim: este livro salvou a minha vida. Leia-o. E aquilo me chamou a atenção e eu comecei a ler o livro. E tudo mudou. Deus já não era
tão terrível quanto eu pensava. Já tinha notado em mim que muitas coisas que acontecem precisam acontecer. E ele escreveu também embaixo. E esse livro também salvou a minha vida. Sr. Allan Kardec, não pare de ajudar outras pessoas. E eu fico pensando quantas vidas realmente esse livro já salvou. E talvez nossas vidas ele já tenha salvado através das nossas mudanças de comportamentos, do nosso mundo interior. Então, agradecendo a Allan Kardec por esse livro, eu digo a vocês muito obrigado, meus queridos irmãos, pela oportunidade de ter falado para vocês. Que assim seja. Agradecemos ao Irineu e, mantendo essa elevação, vamos agradecer também aos espíritos que nos auxiliam e que, nessa hora que estão contribuindo para que possamos nos ater, nos deter nos ensinamentos espirituais, na doutrina espírita, esta que veio para nos consolar. Que possamos cada vez mais aqui nos encontrarmos e termos essa alegria para que os nossos sentimentos assim possam permanecer nessa grandeza, nessa elevação. E dessa forma também possamos levar aos nossos lares toda essa harmonia, toda essa paz, irradiando a cada um deles que lá estão, dando-lhes o conforto, a esperança e a paz interior. E assim, agradecidos pelo trabalho aqui realizado, encerramos com muita paz e com muita luz. E assim seja. E com os passos à disposição.